Um dia eu fui no cinema assistir um filme com um amigo meu, e aí a gente assistiu o filme e tal, e quando a gente saiu, eu perguntei pra ele assim: e aí, você gostou do filme? Aí ele olhou pra mim e falou assim: ah, então, é que eu já li o livro que esse filme foi baseado, e sinceramente, o livro é melhor do que o filme. Gente, vocês precisam parar de falar que o livro é melhor do que o filme. Sejam bem-vindos ao Ali Aqui, eu sou a Alice e a gente vai falar um pouco mais sobre adaptações, como a gente já falou no outro vídeo, só que dessa vez eu queria tratar de um assunto talvez um pouco polêmico, que seria: o livro, ele é melhor do que o filme? O livro, ele é diferente do filme, e o filme, ele é diferente do livro. Eles são coisas completamente diferentes, por mais que eles estejam contando a mesma história. E eu acho que as pessoas precisam parar de falar que um é melhor que o outro, ou que um é pior do que o outro. As pessoas precisam aceitar que o livro é diferente do filme e vice-versa. Eles são feitos para mídias diferentes, eles atingem as pessoas de formas diferentes e tem coisas diferentes que funcionam em um e que funcionam no outro. Eu acho que um bom exemplo sobre isso é As Vantagens de Ser Invisível, o livro e o filme. O livro, ele é do Stephen Chbosky e ele fala sobre a história do Charlie, que é um menino que acabou de entrar no primeiro colegial e ele já passou por uma cota de coisas ruins na vida dele. O melhor amigo dele cometeu suicídio no ano anterior, e aí ele conhece a Sam e o Patrick, que são meio-irmãos, que são mais velhos do que ele, e eles se tornam amigos e eles incluem o Charlie no círculo de amigos dele. Até então, o filme e o livro, eles contam exatamente a mesma história do Charlie, porém, a gente consegue ver diferenças muito grandes. Então assim, o Charlie do livro, ele narra a história e a partir da narração dele, a gente consegue entender como a mente dele é bem pouco desenvolvida para uma pessoa da idade dele. Então ele é muito infantil, tem um vocabulário muito infantil e ele fala coisas infantis e ele não compreende o mundo em sua totalidade. Já o Charlie do filme, ele é um pouco mais adulto, ele não tem tanto essa questão infantil, ele não carrega tanto isso com ele, e apesar deles passarem pela mesma experiência e pelo livro e pelo filme tratarem basicamente os mesmos assuntos, então eles abordam homossexualidade, eles abordam abusos em crianças principalmente, eles abordam muito essa questão de como é crescer e se sentir de fora da sociedade, se sentir como uma pessoa não pertencente. Porém o livro ele tem uma pegada muito mais dramática e muito mais pesada, e o filme acaba sendo um pouco mais leve e um pouco mais divertido. É a mesma história, só que ela é contada de duas formas completamente diferentes, e eu acho que os dois são obras incríveis, só que elas... Eu tenho um pouco de dificuldade de entender elas como a mesma coisa. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender que esse filme foi baseado nesse livro, apesar de saber que eu estou lendo os mesmos personagens e os mesmos acontecimentos que eu estou vendo na tela. Eu acho que assim, o livro, ele interage com o leitor de uma forma diferente. Então, o livro, ele é uma coisa que ele exige a participação ativa do leitor. Então, você precisa estar lá lendo o livro para ele acontecer. Ele não vai simplesmente se desenrolar na sua frente se você não estiver fazendo nada, que no caso, se você não estiver lendo ele. E eu acho que a gente acaba imergindo no livro muito mais profundamente do que a gente imerge dentro de um filme, dependendo da situação, é claro. Principalmente por conta da narrativa e pelo fato de que você tem que ler, você tem que interpretar aquilo que você está lendo e você pode imaginar aquilo da forma que você quiser. Você está lendo o livro e você pode imaginar os cenários como você quiser, você pode imaginar os personagens como você quiser, e eu acho que essa é a parte legal do livro. Ela exige que você participe dele e ela exige que a sua imaginação participe também para que você consiga construir aquela história dentro da sua cabeça e entender aquilo que você está lendo. Já o filme, ele exige uma participação menos ativa, porque ele já tá lá, só que ele te envolve de outras formas. Então o filme, ele tem toda a questão da fotografia, ele tem a questão dos grandes cenários, e se for um filme de ação, de grandes explosões, de grandes coisas dessa forma, mas ele também tem a trilha sonora que vai te envolver pra dentro do filme, que vai te fazer participar dos sentimentos que os personagens estão tendo dentro do filme, e eu acho que por isso eles não conseguem ser a mesma coisa. Cada um exige uma coisa diferente de você e cada um te entrega uma coisa diferente. Então como é que você pode esperar que um seja uma cópia colada do outro? Sem falar que se um fosse exatamente o outro, então se você fosse no cinema para assistir um filme que vai ser um copia e cola do livro que você já leu, para que você iria? Sinceramente, você já sabe aquela história, você já conhece tudo aquilo, você estaria simplesmente vendo a mesma coisa de novo.
Então não seria melhor se você simplesmente relesse o livro? Então eu acho que as pessoas, elas precisam começar a compreender que as adaptações, elas não necessariamente precisam ser exatamente iguais. É óbvio que elas têm que seguir algumas coisas e elas têm que fazer jus à história que elas estão contando e à história que elas se propuseram a contar. Porém, eu acho que algumas diferenças e algumas mudanças são completamente aceitáveis e eu acho que os fãs precisam começar a entender isso. É muito comum que autores de livros participem da construção da história, da roteirização do filme, o que quer que seja, e eu acho que eles aprovam essas mudanças, eles ajudam nas mudanças, e eu acho que se eles estão falando que tudo bem, que isso não vai alterar a história de uma forma drástica, que isso não vai fazer diferença e que seria melhor dessa forma, quando colocado nas telas do cinema, os fãs precisam começar a aceitar um pouco mais isso. A gente precisa começar a entender que eles são diferentes, eles podem ser adaptações e eles podem ser bons separadamente. E a gente precisa começar a interpretar eles de forma diferente. Então você pode assistir um filme e ele pode ser muito bom, mas ele pode ser uma adaptação ruim. Assim como você pode ler um livro de um filme que você já viu e ele pode não ser tão legal quanto o filme que você assistiu, você pode não gostar tanto dele, você pode gostar mais do livro, você pode gostar mais do filme, você pode gostar mais do que você quiser. Eu acho que as pessoas precisam parar de se prender tanto nessa questão de que o livro é melhor do que o filme, e o filme, nananã, e adaptações e blá blá blá, porque eles não deixam de ser isso, uma adaptação daquilo que a gente leu. E eles são coisas diferentes. E a gente precisa começar a enxergar eles como coisas diferentes. Então é isso aí. Se vocês gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal e me contem quais adaptações vocês acham que ficaram mais legais do que os produtos originais e o que vocês acham dessa coisa toda de livro ser melhor que filme ou filme ser melhor do que o livro, tá bom? É isso aí, gente. Um beijo!